Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Fernanda e este aqui é o meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu falo sobre alguns assuntos que podem te ajudar a desenvolver tanto o seu lado pessoal bem como o seu lado profissional. E quem me conhece, ou até mesmo quem me acompanha aqui, sabe o quanto que eu gosto de falar sobre ambiente e produtividade. E convenhamos que uma casa bem organizada te permite produzir mais e até mesmo otimizar melhor o seu tempo para garantir o seu próprio descanso. E essa regra, gente, ela é bem simples e também muito eficaz. E qual que é a ideia central dela? A ideia central é você fazer todas as atividades que têm até 5 minutos de duração. Eu vou citar algumas aqui que são exemplos da minha realidade e também pode ser que sejam exemplos da sua realidade. Por exemplo, arrumar o quarto, encher as garrafas de água, guardar as vasilhas, até mesmo lavar a louça, colocar as roupas para lavar. Então, assim, são alguns exemplos que eu sinto que é a realidade da maioria das pessoas que me assistem. E assim, quando você começa a fazer todas essas coisas em momentos aleatórios, então assim, às vezes eu estou estudando, aí eu paro, me sinto um pouco mais cansada, aí eu penso, poxa, é uma coisa que eu posso fazer. Tem até 5 minutos de duração. E, gente, de verdade, é muito eficaz. Vocês vão perceber que a rotina de vocês não vai ser mais aquele fardo. Parece que todas as coisas vão ser muito bem distribuídas, entende? E você também vai perceber que a sua casa, ela vai ficar organizada por muito mais tempo. Todos os dias, antes de sair de casa, eu tenho esse compromisso comigo mesma de tentar fazer o máximo de coisas que eu consigo fazer. Até porque todas essas tarefas, elas têm até 5 minutos de duração. Então eu tento não postergar muito, eu tento não deixar para o dia seguinte ou até mesmo para aquele dia, que é o dia que eu deixo para organizar a casa. Tem um dia da semana que é o dia que eu costumo fazer tudo. Só que na medida em que você coloca essa regra em prática, quando chegar esse dia, você vai perceber que vai ficar tudo mais leve, tudo mais tranquilo, porque boa parte das coisas você já vem fazendo ao longo da semana. E o mais legal desse método, né, dessa regra, é que ela se aplica para qualquer estilo de vida. Você pode pensar em qualquer pessoa, em qualquer situação, pode ser até mesmo aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, que fica fora de casa o dia inteiro, ela vai se aplicar. É um método que você consegue colocar em prática mesmo tendo um dia extremamente corrido, com pouco tempo disponível para você mesmo, ou até mesmo dentro da sua própria casa. Outro ponto também importante é que você evita de adiar as tarefas, entende? Ou então evita aquela sobrecarga de deixar tudo para depois, de fazer tudo em um outro momento. Então você começa a fazer as coisas de uma maneira mais parcelada. E outro ponto é que os resultados, eles são visíveis já no primeiro dia. Assim, ao longo de uma semana, por exemplo, os resultados para mim eles são impactantes, porque assim, uma pessoa que vive em um ambiente organizado é uma pessoa que rende mais, é uma pessoa que produz mais, é uma pessoa que consegue manter o seu foco direcionado a algo por muito mais tempo. Eu particularmente eu fico muito incomodada de começar a estudar e aí lembrar que tem várias coisinhas pequenas para fazer. Ou então quando eu sinto que a cama tá bagunçada, que tem muita coisa em cima da cama, já começa a me incomodar. Esse tipo de comportamento, ele vai diminuir a sua sobrecarga. E ele vai manter também o seu ambiente muito mais acolhedor, muito mais confortável para você mesmo. E você também vai perceber que, dependendo, né, da quantidade de dias, você vai começar a criar um hábito automático de organização. Isso foi o que aconteceu comigo. Então, esse é uma das maiores lições que eu aprendi. Esse hábito que é automático de organização. Eu já vejo alguma coisa fora do lugar, eu já organizo, eu já lavo aquelas vasilhas, eu já guardo até mesmo aquelas vasilhas, eu já retiro o lixo, eu já organizo minha cama, né? Puxo o fogo, deixo ele todo alinhado. Isso é uma coisa, gente, que você leva para a vida de vocês. Então isso se estende não só à sua casa, mas também no seu trabalho, ou quando você vai visitar, por exemplo, a sua família, que é em uma outra cidade. Automaticamente você começa a implementar esse senso automático de organização.
E isso vai facilitar o seu processo, o seu caminho, a sua trajetória, aquilo que você definiu para a sua vida, aquilo que você considera que é algo que faz sentido para você, que você quer trilhar, que você quer literalmente seguir. Então vai facilitar o processo. Esse senso de organização, isso é extremamente importante. Sabe aquelas casinhas onde a gente divide as coisas? Por exemplo, planejamento e execução. Eu sinto que organização tem que entrar no meio. Se você não for uma pessoa organizada, dificilmente você vai ter um planejamento que vai ser bom. Então, a pessoa que faz um planejamento eficiente de qualidade, automaticamente ela precisa ser uma pessoa organizada. Se você se percebe uma pessoa completamente desorganizada, eu te convido a aplicar esse método ou até mesmo essa regra na sua vida. E se você já é uma pessoa organizada, tente implementar isso, essa nova estratégia, para você conseguir perceber o quanto que isso vai ser extremamente positivo na sua vida. E eu tenho certeza, gente, eu garanto a vocês que os resultados, eles vão ser incríveis. Não deixem de ser, não abram mão disso, não deixem de ser mesmo uma pessoa organizada. Isso faz toda a diferença. E a sua casa, ela conta um pouco sobre você. Seja qual for o lugar onde você for, a maneira como você limpa a sua casa, a maneira como você organiza a sua casa, também a maneira como você limpa e organiza a sua vida, tá? Eu espero que esse vídeo ele tenha um impacto muito positivo na sua vida, que você goste e que você aplique e entenda como que isso vai ser importante a partir do dia em que você colocar em prática, tá bom? E é isso, se você puder e se você quiser, curte, compartilha, deixa um feedback nos comentários para mim, ou até mesmo uma sugestão de tema. E fiquem com Deus, sejam organizados, apliquem essa regra na vida de vocês. Até o próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau!